Antes de começar o vídeo, nos ajude com sua inscrição e seu like para fortalecer o nosso canal. Será muito importante, estou contando com você. Agora, vamos para o nosso vídeo. A festa acabou mais tarde do que ele planejava. A música ainda vibrava nos ouvidos quando saiu para a rua. Aquele zumbido grave misturado com risadas distantes e o cheiro de álcool velho grudado na roupa. Eram quase 3 da manhã. A cidade parecia outra coisa naquele horário, como se alguém tivesse desligado uma camada inteira da realidade e deixado só o essencial. Postes de luz falhando, asfalto úmido, fachadas silenciosas observando. Ele decidiu ir a pé. Não era longe. 2 avenidas, um bairro residencial antigo e uma viela que sempre usava como atalho. Já tinha feito aquele caminho centenas de vezes, talvez milhares. Era automático. Justamente por isso, demorou alguns minutos para perceber que algo estava errado. O som. Não o som da cidade, esse quase não existia, mas a ausência dele. Nem um carro distante, nem um cachorro, nem o vento. Só os próprios passos ecoando alto demais, como se o chão fosse oco. Ele tirou o celular do bolso para checar a hora. 3h17. Sem notificações. Sem sinal. Estranho, mas não alarmante, ainda. Quando entrou na primeira avenida, notou que os semáforos estavam piscando amarelo, todos ao mesmo tempo, em perfeita sincronia. 1, 2, 1, 2. Aquilo deu um arrepio imediato, daqueles que sobem pela nuca sem pedir licença. Ele acelerou o passo. Foi então que ouviu alguém andando atrás dele. Não rápido, não lento. No mesmo ritmo exato. Quando ele diminuía, o som diminuía. Quando acelerava, o outro também. Ele não virou de imediato. Fingiu normalidade, como se isso pudesse enganar seja lá o que fosse. O coração começou a bater forte demais. Forte a ponto de incomodar. Na esquina seguinte, ele parou de repente e virou. A rua estava vazia. Postes alinhados, casas escuras, nenhuma alma. O som cessou. Silêncio absoluto outra vez. Ele soltou o ar preso no peito e riu nervoso, xingando a própria cabeça. Festa, bebida, cansaço. Nada além disso. Continuou. A viela apareceu logo depois, mais estreita do que ele lembrava. As paredes pareciam mais próximas, a luz mais fraca. No meio dela, algo novo, um poste que definitivamente não estava ali antes. A lâmpada piscava, lançando sombras que se mexiam rápido demais nas paredes. Ele pensou em dar meia volta. Pensou mesmo. Mas aquele pensamento veio acompanhado de outro, estranho e invasivo. Se eu virar agora, vou encontrar algo pior. E isso foi suficiente para empurrá-lo para frente. No meio da viela, ouviu uma respiração. Não vinha de trás, nem da frente. Vinha de todos os lados. Era um som baixo, irregular, como se alguém estivesse tentando respirar com o peito cheio de água. Ele parou. A respiração parou junto. Ele deu um passo. A respiração voltou, mais próxima, mais pesada. Tem alguém aí? Perguntou, odiando o quanto a própria voz saiu fraca. A resposta veio em forma de sussurro, colado no ouvido, mesmo sem ninguém ali. Você demorou. Ele girou o corpo, tropeçou, quase caiu. O coração parecia querer sair pela boca. Não havia ninguém. Mas agora havia marcas no chão. Pegadas molhadas, surgindo uma a uma, como se algo invisível estivesse caminhando em círculos ao redor dele. O celular vibrou no bolso. Uma notificação. Mensagem de número desconhecido. Você sempre passa por aqui. Ele começou a correr. Saiu da viela direto para o bairro residencial. Mas o bairro não era mais o mesmo. As casas estavam erradas. Janelas altas demais, portas estreitas, números trocados. A rua parecia se esticar conforme ele corria, como uma esteira infinita. O ar ficou pesado, difícil de puxar. As luzes das casas começaram a acender uma por uma, todas ao mesmo tempo. Atrás das cortinas, sombras se acumulavam. Não se mexiam como pessoas, se mexiam como algo tentando imitar pessoas. Cabeças tortas,
braços longos demais. Algumas batiam levemente no vidro, num ritmo lento, paciente. O celular vibrou de novo. Hoje você olhou para trás. Antes você nunca olhava. Ele reconheceu a casa no final da rua, a dele. Portão azul, muro baixo, a pequena rachadura perto da campainha. Um alívio quase doloroso atravessou o corpo. Correu até lá, abriu o portão, entrou, bateu a porta com força e girou a chave várias vezes, mesmo sabendo que uma só bastava. A casa estava escura, silenciosa demais. Ele apoiou as costas na porta, escorregou até sentar no chão, tentando recuperar o fôlego. O celular vibrou mais uma vez, agora no silêncio total da casa. Mensagem final. Agora você sabe que não volta sozinho. A luz da sala acendeu sozinha. No reflexo da televisão desligada, ele viu alguém em pé atrás do sofá. Alguém usando exatamente as mesmas roupas que ele, sorrindo e respirando daquele mesmo jeito molhado. A última coisa que ouviu naquela casa foi a porta da frente destrancando sozinha, devagar, como se estivesse sendo aberta por dentro. A maçaneta girou até o fim com um clique seco. Ele se levantou num pulo, o corpo inteiro tremendo, e virou de uma vez só. A porta estava aberta agora, escancarada para a rua escura. O vento entrou arrastando folhas, poeira e aquele cheiro úmido que não pertencia à casa. O mesmo cheiro da viela. Quando olhou de novo para a televisão, o reflexo havia mudado. O sofá estava vazio. O alívio durou menos de um segundo. Porque o som da respiração veio de trás dele, não colada ao ouvido dessa vez. Veio do corredor. Longa, funda, errada, como se algo estivesse aprendendo a usar pulmões. Ele recuou devagar, os pés tropeçando no tapete, até encostar na parede da sala. Cada lâmpada da casa começou a acender em sequência, seguindo o som da respiração. Corredor, cozinha, banheiro, quarto. Como se aquilo estivesse andando e a casa estivesse avisando por onde passava. Isso não é real, ele murmurou. Mais como um pedido do que como afirmação. O celular vibrou novamente na mão suada. É por isso que você nunca ficava até tarde. Você lembrava. Uma porta bateu no fundo da casa. Ele correu. Entrou no quarto e trancou a porta com força, empurrando a cômoda na frente. O quarto parecia menor, as paredes mais próximas, o teto mais baixo, o ar pesado, quente, difícil de respirar. A janela estava aberta, cortina balançando devagar, mesmo sem vento suficiente para isso. Do outro lado da porta, passos começaram. Não eram como os passos dele. Eram arrastados, irregulares, como se a perna não dobrasse direito. Cada passo vinha acompanhado de um som molhado, um leve estalo. "Abre", disse a voz, agora clara, idêntica à dele. "Ele... Você sempre abre." A maçaneta começou a se mexer. Ele subiu na cama e puxou o joelho contra o peito, encarando a porta como se olhar pudesse impedir alguma coisa. O celular vibrou de novo, mas agora a tela ligou sozinha, iluminando o quarto com um brilho frio. Não era uma mensagem. Era um vídeo. Mostrava ele mesmo andando. A gravação tremida, como se alguém estivesse filmando de muito perto. Ele se reconheceu imediatamente. Mesma roupa, mesmo jeito de andar, mesma rua. Era a volta da festa. Mas algo estava errado no vídeo. Ele nunca estava sozinho. Atrás dele, sempre alguns metros atrás, havia uma silhueta escura, às vezes parada, às vezes andando, às vezes muito perto. Em alguns trechos, a silhueta levantava a cabeça, como se olhasse direto para a câmera. O vídeo avançou sozinho. Agora mostrava a viela, o poste que não existia, as pegadas surgindo no chão. E então, a câmera virou. Mostrou o rosto dele parado, olhando diretamente para a lente, com os olhos arregalados de medo. Atrás dele, a coisa finalmente apareceu inteira. Não tinha um formato fixo. Parecia usar um corpo só para caber ali. A pele era lisa demais, como plástico esticado.
O rosto era quase igual ao dele, exceto pelos olhos, fundos demais, escuros demais, e pela boca, aberta num sorriso grande demais para o rosto. A porta do quarto começou a ceder. A madeira estalou. "Lucy, você esqueceu", disse a voz do outro lado, agora misturada, dupla, ecoando dentro da cabeça dele. "Toda vez que você esquece, a gente vem buscar." A cômoda caiu. A porta abriu de uma vez. A coisa entrou no quarto com um movimento estranho, rápido e travado ao mesmo tempo, como um vídeo mal renderizado. O sorriso não mudava. A respiração enchia o quarto. Ele gritou. Acordou de repente na própria cama, suado, o coração disparado, o quarto escuro e silencioso. Tudo normal, porta fechada, janela trancada, nenhum cheiro estranho, nenhum som. O celular estava no criado mudo. 3h17 da manhã. Sem notificações. Ele respirou fundo, riu nervoso, passando a mão no rosto. Um pesadelo. Só isso. Um pesadelo horrível, real demais. Mas só um pesadelo. Virou de lado, puxou o cobertor e fechou os olhos. Foi então que ouviu passos no corredor, no mesmo ritmo exato da respiração dele. E uma voz, muito baixa, muito calma, sussurrou do outro lado da porta do quarto. "Agora você lembra, a maçaneta não se mexeu dessa vez." Isso foi o que mais assustou. Ele ficou imóvel na cama, contando os próprios batimentos, esperando o barulho metálico, o estalo, qualquer coisa. Mas nada veio. Só os passos do outro lado da porta, indo e voltando pelo corredor, como alguém pensando se entra agora ou depois. O celular vibrou. Ele não queria olhar. Sabia que não devia. Mesmo assim, a mão se moveu sozinha. Tela acesa. Sem remetente. Não precisa abrir. A casa já sabe. As paredes do quarto começaram a ranger, como madeira velha sob peso excessivo. O som vinha de todos os lados, mas principalmente do teto. Algo se arrastava lá em cima, lento, pesado, fazendo o pó cair em pequenas nuvens. Ele puxou o cobertor até o queixo, os olhos fixos na porta. A respiração voltou. Agora vinha de dentro do quarto. Não forte, não agressiva, quase educada. Como alguém tentando não assustar. Ele sentiu o colchão afundar levemente, bem atrás das costas. "Não olha", disse a voz, colada à nuca. "É sempre pior quando você olha." O frio atravessou o corpo inteiro de uma vez. O cheiro da viela estava ali de novo, misturado com o cheiro do próprio quarto. Ele apertou os olhos com força, lágrimas escorrendo sem que percebesse. "Eu só queria chegar em casa", murmurou. Houve uma pausa longa. A coisa suspirou. "Você chegou", respondeu. O problema é que nunca veio sozinho. Algo tocou o ombro dele. A mão era fria demais e quente ao mesmo tempo, dedos longos, errados, pressionando com cuidado excessivo, como quem testa um objeto frágil. O celular vibrou mais uma vez. "Toda vez que você volta de madrugada, a gente decide." A pressão aumentou. O quarto começou a mudar. As paredes se alongaram. A porta ficou distante demais, como no fim de um corredor impossível. A janela desapareceu. No lugar dela, surgiu o poste piscando da viela, bem ali dentro do quarto, lançando sombras que não obedeciam à luz. "Decidem o quê?" Ele perguntou, a voz quase sumindo. A coisa se inclinou, aproximando o rosto do dele. Ele sentiu a respiração molhada bater na orelha. "Mas quem fica?" O colchão afundou mais uma vez. Então, silêncio. A pressão sumiu. O peso desapareceu. O ar ficou leve de repente, como depois de uma tempestade. Ele abriu os olhos num impulso. O quarto estava normal. Pequeno, fechado, escuro. O celular caiu da mão dele no colchão. Na tela, apenas uma última mensagem, enviada agora. "Hoje foi você." Do lado de fora, no corredor, passos começaram a se afastar. Não arrastados, não errados.
Passos normais, como os dele. A porta da frente bateu. E pela primeira vez desde a festa, ele percebeu algo terrível. A respiração que continuava ecoando no quarto não vinha mais de ninguém além dele. Ele ficou deitado por um tempo que não soube medir. Minutos? Horas? O corpo tremia, mas a mente estava estranhamente vazia, como se algo tivesse sido arrancado junto com o medo. A respiração, só a dele, soava alta demais, exagerada, como se o quarto amplificasse cada inspiração. Levantou devagar. O chão estava gelado. A casa, silenciosa de um jeito errado, não o silêncio comum da madrugada, mas um silêncio atento, como se tudo estivesse esperando o próximo movimento. Ele deu um passo, depois outro, e percebeu algo sutil. Os sons não combinavam com os gestos. O pé tocava o chão antes do som acontecer. Um atraso mínimo, quase imperceptível, mas real. No corredor, o espelho pendurado na parede chamou sua atenção. Ele evitou olhar. Sabia disso de algum lugar. Não lembrava como sabia, só sabia. Mesmo assim, o reflexo o puxou como um imã. Quando finalmente ergueu os olhos, sentiu o estômago despencar. O espelho mostrava o corredor vazio. Ele não estava lá. O coração disparou. Ele deu um passo para o lado, o reflexo não acompanhou. Estava apenas o corredor, escuro, profundo demais, se estendendo para além do que a casa permitia. No fundo dele, algo se mexeu. O celular vibrou no bolso, como um reflexo atrasado da própria reação. A adaptação leva alguns minutos. Não entra em pânico. "O que vocês fizeram comigo?" perguntou em voz alta. Mas o som saiu abafado, como se o ar fosse espesso demais. A resposta não veio pelo celular. Veio da cozinha. Ele andou até lá, sentindo a casa se ajustar ao redor dele, portas rangendo levemente, paredes respirando. A luz da cozinha estava acesa, a mesa posta, 2 cadeiras puxadas. Numa delas, alguém estava sentado. Ele. Ou algo usando o corpo dele com uma naturalidade perturbadora. As mãos apoiadas na mesa, postura relaxada, olhar calmo demais. Quando levantou a cabeça e sorriu, não havia nada de errado à primeira vista. Nenhum olho fundo demais, nenhum sorriso exagerado. "Funcionou melhor dessa vez", disse o outro, com a voz perfeitamente igual à dele. "Você ficou menos tempo acordado." Eu sou real", ele respondeu, mais afirmando do que perguntando. O outro inclinou a cabeça, pensativo. "Depende", disse. "Você voltou para casa. Isso é verdade. Mas quem chegou primeiro? Fomos nós." A lâmpada piscou uma vez. "As pessoas esquecem rápido", continuou o outro. "Medo, rotinas, cansaço. A cidade ajuda. Madrugada ajuda. Sempre há alguém voltando tarde demais. Sempre há espaço para troca." Ele sentiu algo estranho no peito. Não dor. Ausência. Como quando você procura uma lembrança importante e só encontra um espaço em branco. "E agora?" perguntou. O outro se levantou. Quando ficou em pé, parecia um pouco mais alto do que devia. Aproximou-se devagar, sem ameaça. "Agora você sai", respondeu. "Vive. Trabalha. Ri. Volta para casa. De preferência sozinho. Marani você." O sorriso voltou, discreto. "Eu fico onde você estava." A casa estremeceu levemente, como se aprovasse. De repente ele estava na rua. O portão azul atrás dele, o céu começando a clarear. O mundo normal demais, barulho distante de um ônibus, um cachorro latindo ao longe. O celular marcava 3h42 da manhã, nenhuma mensagem. Nenhum sinal de que algo tivesse acontecido. Ele respirou fundo e começou a andar. Só depois de alguns passos percebeu o detalhe que fez o sangue gelar. Os passos atrás dele não tinham atraso nenhum. E a respiração não acompanhava mais o ritmo do coração dele. Ele parou no meio da calçada. Os passos atrás dele também pararam.
A cidade começava a acordar devagar, aquele momento estranho entre a madrugada e o dia, quando nada ainda decidiu existir direito. Um carro passou ao longe. Uma janela se abriu. Vida normal. Normal demais. Isso não acabou. Ele disse, mais para si mesmo. A resposta veio sem palavras. Veio quando o reflexo dele apareceu na vitrine de uma padaria fechada. O corpo estava ali. O rosto também. Mas algo estava desalinhado. O reflexo piscou um segundo depois dele. O sorriso surgiu sem que ele sorrisse. E por um instante rápido demais para qualquer pessoa normal notar, havia duas sombras projetadas no chão. O celular vibrou pela última vez. Sem texto. Sem número. Só a tela da câmera frontal aberta. Ele se viu olhando para a tela. E atrás dele, colado demais, íntimo demais, estava o outro, agora perfeitamente ajustado, perfeitamente humano, respirando no ritmo certo, com a mão quase tocando seu ombro. A câmera desligou sozinha. Ele continuou andando. As pessoas que passaram por ele naquela manhã não perceberam nada estranho. Um homem voltando para casa cedo demais. Olhar cansado, passos firmes, sozinho. Só que, desde aquela noite, toda vez que alguém volta para casa de madrugada naquela cidade, sente a mesma coisa na rua silenciosa. A impressão de que alguém está logo atrás, copiando cada movimento, esperando a hora certa de chegar primeiro. E quando a pessoa finalmente entra em casa e fecha a porta, o lugar onde deveria estar o reflexo no espelho fica vazio por um segundo a mais do que deveria. Só o tempo suficiente para decidir quem fica. Antes de irmos para o próximo relato, lembre-se de se inscrever no canal para fortalecer e se tiver algum relato que queira compartilhar, mande no e-mail que estará na descrição. Vamos continuar. A estação de trem ficava no fim da linha, literalmente. Depois dela, só mato, trilhos enferrujados e um túnel antigo que ninguém mais usava. Oficialmente, estava desativada à noite. Extraoficialmente, sempre havia alguém ali, um funcionário atrasado, um passageiro perdido, gente que preferia aquele atalho silencioso para cortar caminho. Foi assim que ele chegou. Era quase meia-noite quando desceu do último trem. As portas se fecharam rápido demais, e o vagão partiu sem esperar, como se tivesse pressa de sair dali. O som dos trilhos se afastando ecoou por tempo demais, até sumir de vez. A estação ficou em silêncio. Luzes fluorescentes piscavam no teto alto, iluminando bancos vazios e cartazes antigos anunciando horários que já não valiam mais. O relógio grande na parede estava parado em 11h47 havia anos. Mesmo assim, ele sentiu que estava atrasado para alguma coisa. Desceu as escadas devagar. Cada passo ecoava, seco, multiplicado pelas paredes. O cheiro era de ferro, poeira e algo levemente adocicado, quase imperceptível, que ele não conseguiu identificar. Tentou chamar um carro pelo celular. Sem sinal. Normal ali, ele pensou. Ou tentou pensar. No outro lado da plataforma, viu alguém parado. Um homem alto, de costas, perto da linha do trem. Usava um casaco escuro, longo demais para o clima. Não se mexia. Não olhava. Só estava. Ei! Chamou. A voz ecoando mais do que devia. A estação já fechou? O homem não respondeu. Ele deu alguns passos à frente. As luzes piscaram com mais força. E por um instante a estação pareceu se alongar, como se a distância entre eles tivesse dobrado. O homem finalmente se virou. O rosto era comum demais. Isso foi o que causou o desconforto imediato. Sem marcas, sem expressão definida, como um rosto que você esqueceria segundos depois de ver. Os olhos, no entanto, não piscavam. O último trem já passou, disse o homem, com uma voz baixa e controlada.
Sempre passa. Algo no jeito que ele falou, sempre, fez o estômago dele revirar. Tem outro amanhã cedo, continuou o homem. Mas ninguém gosta de esperar Araki. Ele sorriu. Foi nesse momento que um barulho seco ecoou pelo túnel ao fundo da estação. Um clangue metálico, como algo pesado batendo nos trilhos. Depois outro. Ritmado. Aproximando-se. Tem mais alguém aí? Perguntou ele, dando um passo atrás. Tinha, respondeu o homem. As luzes se apagaram de uma vez. O escuro foi absoluto por 2 segundos. Tempo suficiente para ouvir passos correndo. Não sabia se eram dele ou de outra pessoa. Quando as luzes voltaram, o homem não estava mais na plataforma. Mas havia algo novo no chão. Uma mochila caída, aberta, com um chaveiro pendurado balançando devagar. Ele reconheceu o modelo. Já tinha visto igual naquele mesmo dia, no noticiário do celular, enquanto estava no trem. 4ª vítima encontrada próxima à antiga linha férrea. O som no túnel voltou, agora mais próximo. Arrastado, pesado. Ele correu para a escada, subiu 2 degraus e parou. No topo, havia uma placa nova, enferrujada, que não estava ali antes. Saída, temporariamente indisponível. Não, murmurou. Uma voz respondeu atrás dele, colada demais. Sempre dizem isso depois. Ele virou de uma vez. O homem do casaco estava ali de novo, agora segurando algo comprido na mão. Não levantou, não ameaçou. Só segurava, relaxado, como quem não precisa ter pressa. As pessoas acham que eu escolho, disse ele, caminhando devagar. Que existe um padrão, horário, tipo de pessoa. Mas não é isso. Ele deu mais um passo. É a estação que escolhe. As luzes começaram a apagar uma por uma, começando pela saída. O relógio velho na parede fez um clique seco e o ponteiro se mexeu pela primeira vez em anos. 11h48. Quando o último trem vai embora, continuou o homem. Alguém sempre fica para trás. O celular dele vibrou no bolso. Sem sinal. Sem notificações. Só a tela da câmera ligada. Mostrava a plataforma vazia. Ele não estava na imagem. O homem inclinou a cabeça, observando a tela junto com ele. Viu? Disse, quase gentil. Para a estação, você já foi. O som de um trem ecoou no túnel. Alto demais. Rápido demais. Vindo do lado errado da linha. E quando os funcionários chegaram na manhã seguinte, encontraram a estação intacta, silenciosa, como sempre. Só o relógio marcava 11h48. E um novo cartaz foi colado no mural de avisos. Pessoa desaparecida nas proximidades da linha férrea. A estação continuou funcionando. Porque no fim da linha, alguém sempre precisa esperar. A notícia ficou pequena, espremida entre o trânsito da manhã e a previsão do tempo. Ninguém comentou muito. Estação velha, área perigosa, sempre teve esse tipo de coisa. Em 2 dias, o assunto morreu. Mas a estação não. Na noite seguinte, o relógio marcou 11h48 de novo. O ponteiro não avançou nem atrasou. Parou ali, como se aquele minuto fosse suficiente para tudo o que precisava acontecer. Uma mulher chegou correndo pela plataforma, o salto ecoando alto demais no chão de concreto. Tinha perdido o último trem por segundos. Xingou em voz alta, puxou o celular. Viu que não havia sinal. Suspirou irritada e sentou num dos bancos. Ela não percebeu que não estava sozinha. No outro extremo da estação, o homem do casaco observava. Sempre no mesmo lugar. Sempre esperando alguém notar tarde demais. Ele não se movia até que a estação respondesse. E ela respondeu. Uma lâmpada piscou 3 vezes. O túnel exalou aquele som metálico profundo, como um pulmão velho acordando. Droga, murmurou a mulher, se levantando. Tem alguém aí? O homem deu um passo à frente. Ainda dá tempo, disse com a voz calma. Se você souber esperar. Ela riu, nervosa. Esperar o quê? Um trem fantasma? Ele sorriu de leve. Eles nunca são fantasmas para quem fica. O túnel respondeu com um estrondo distante.
O ar ficou mais frio. O cheiro de ferro voltou, mais forte agora, misturado com algo doce demais. A mulher começou a recuar, o instinto gritando antes da lógica. "O que você quer?" perguntou. "Nada", respondeu ele. "Eu só fico aqui quando ela pede." "Ela quem?" A estação estremeceu. Placas rangendo, trilhos vibrando. O relógio fez outro clique, mesmo sem se mover. As luzes acima do túnel acenderam, iluminando a entrada escura como uma boca aberta. "A estação odeia o silêncio completo", disse o homem. "Precisa de alguém para preencher." A mulher correu. Chegou à escada, subiu, empurrou a porta de metal, trancada. Bateu com força, gritou. Do outro lado, a cidade dormia, indiferente. Nenhum som atravessava. Quando virou, ele já estava perto demais. Mas não foi ele quem tocou nela. Do túnel, o som do trem explodiu de uma vez, como se estivesse passando ali sem nunca chegar. O vento a puxou para trás, os pés escorregando no chão liso. Ela gritou. Se agarrou a um banco. Sentiu as unhas quebrarem. O homem observava, imóvel. Eu disse, falou baixo. A estação escolhe. O vento cessou tão rápido quanto começou. Silêncio. Na manhã seguinte, 2 funcionários encontraram algo novo no mural. Um aviso impresso às pressas. Interdição temporária da plataforma 2. Ninguém explicou o motivo. Só notaram que o relógio havia avançado mais 1 minuto. 11h49. E desde então, sempre que alguém perde o último trem naquela linha, um funcionário jura ouvir uma voz no alto-falante antigo, falhando, quase humana. Atenção, passageiro. Por favor, aguarde na plataforma. O próximo trem já está chegando. A plataforma 2 nunca foi realmente interditada. Durante o dia, os trens paravam ali normalmente. Gente subia, gente descia, ninguém percebia nada fora do lugar. Só à noite, depois do último trem, quando o relógio se aproximava de 11h50, algo mudava. Funcionários mais antigos evitavam ficar sozinhos. Os novos diziam sentir enjoo, tontura. Uma vontade estranha de ir embora rápido. Na terceira noite após o desaparecimento da mulher, um segurança decidiu investigar. Chamava-se Mauro. Trabalhara ali por quase 15 anos. Já ouvira histórias demais para acreditar em coincidência, mas poucas o suficiente para fingir que nada estava acontecendo. Pegou a lanterna, o rádio chiando mal, e desceu para a plataforma 2 pouco antes da meia-noite. O relógio marcava 11h49. Só mais uma ronda, murmurou. O som dos próprios passos ecoava diferente ali, mais longo, como se a estação estivesse vazia demais para aquele barulho. Ele passou pelos bancos, pelas placas, pelo mural de avisos, e então viu algo que não deveria estar ali. Um cartaz novo. Papel amarelado, letras pretas impressas de forma simples. Aguarde na plataforma. Quem colou isso? Perguntou no rádio. Só a estática respondeu. A luz no fim da plataforma piscou. 1 vez. 2. 3. Mauro sentiu o arrepio subir pela espinha quando percebeu que o relógio não marcava mais 11h49. Marcava 11h50. O ponteiro travou ali. Do túnel veio o som. Não era um trem ainda. Era algo antes. Um arrastar metálico, como se os trilhos estivessem sendo tocados por algo pesado demais para passar ali. Ele levantou a lanterna, apontou para a entrada escura. Tem alguém aí? Gritou. A resposta veio atrás dele. Sempre tem. O homem do casaco estava sentado em um dos bancos, como se sempre tivesse estado ali. As mãos apoiadas nos joelhos, postura tranquila. Mauro gelou. Você não pode ficar aqui, disse, tentando manter a autoridade na voz. A estação está fechada. O homem levantou os olhos lentamente. Fechada para quem vai embora, respondeu. Nunca para quem fica. Mauro deu um passo atrás.
sentiu o chão vibrar levemente sob os pés. Você é o assassino, disse enfim. É você que estão procurando. O homem sorriu de canto. Não, corrigiu. Eu sou o que sobra quando a estação termina de escolher. O alto-falante antigo estalou acima deles, cuspindo estática. Depois uma voz distorcida, arrastada, quase humana. Atenção. Passageiro. Mauro correu. Chegou à escada, subiu 2 degraus e sentiu o corpo travar. O ar ficou pesado, como se alguém tivesse desligado o mundo acima. O rádio caiu da mão dele, estalando no chão. Não adianta, disse o homem, agora atrás dele, próximo demais. Você ouviu o aviso. O túnel respondeu com o som ensurdecedor do trem que nunca chegava. O vento explodiu pela plataforma, as luzes estouraram uma a uma, o relógio fez um clique seco. 11h51. Na manhã seguinte, encontraram o uniforme do segurança dobrado sobre um banco da plataforma 2. Limpo, sem marcas, sem corpo. No mural, alguém havia colado outro aviso, idêntico ao anterior. Obrigado por aguardar. Desde então, o relógio continua avançando. 1 minuto por pessoa. E o homem do casaco ainda está lá, esperando, porque a estação aprendeu algo simples com o tempo. Não importa quantos avisos sejam colocados. Alguém sempre perde o último trem. O relógio nunca passou da meia-noite. Os funcionários perceberam isso depois de algumas semanas, quando alguém resolveu anotar os horários num caderno velho da administração. O ponteiro avançava, sim, 11h52, 11h53, mas sempre parava antes de completar o ciclo. Nunca existiu meia-noite naquela estação. Como se o dia se recusasse a terminar ali. A partir daí, começaram os anúncios. Não vinham da central. Não estavam no sistema. Mesmo com a energia desligada, o alto-falante antigo chiava sozinho. Sempre com a mesma voz cansada. Sempre no mesmo tom educado demais. Mas, atenção, passageiro. Permaneça na plataforma. O próximo trem está se aproximando. O problema é que algumas pessoas ouviam o anúncio fora da estação. Um homem jurou ter escutado a voz dentro do carro, parado no sinal, ao passar em frente aos trilhos. Uma mulher disse que ouviu no quarto, de madrugada, logo depois de sonhar com um trem entrando num túnel sem fim. Todos eles tinham algo em comum. Haviam passado pela estação tarde da noite alguma vez na vida. E ela lembrava. Na noite em que o relógio marcou 11h56, uma adolescente desceu as escadas da plataforma 2 com fones no ouvido. O trem tinha partido segundos antes. Ela não percebeu o silêncio de imediato, só quando a música falhou e ficou chiando no meio da canção. Sério, resmungou. Que lugar maldito! O homem do casaco observava de longe. Ele nunca se aproximava de imediato. A estação exigia um tempo. Precisava que a pessoa sentisse o lugar. O atraso, a espera, a certeza incômoda de que ninguém vinha. A garota sentou no banco, mexeu no celular, sem sinal. Revirou os olhos, levantou para ir embora e viu a placa. Aguarde na plataforma. Não tinha isso aqui, murmurou. O relógio fez um clique. 11h57. O túnel respondeu com um som baixo, profundo, como um trem respirando no escuro. Ela deu um passo para trás. Tem alguém aí? Perguntou, já sabendo a resposta. Sempre, disse o homem, surgindo da sombra. Ela se assustou, mas não correu. Ainda não. As pessoas quase nunca corriam de imediato. Primeiro vinha a dúvida, depois a negação. Você trabalha aqui? Perguntou. Eu fico aqui, respondeu ele. Quando preciso. Precisa de quê? Ele olhou para o relógio, mas de alguém. O alto-falante estalou. E atenção, passageiro. A garota sentiu o chão vibrar. O vento começou a sair do túnel. Frio demais, forte demais. Os trilhos cantaram. Um som agudo que fazia os dentes doerem. Não, 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 ela sussurrou, correndo para a escada. A porta estava trancada.
Ela bateu. Gritou. O mundo acima parecia inexistente. A estação inteira se fechava ao redor dela como uma mão. Por favor, disse, virando-se para ele. Me ajuda. O homem do casaco hesitou. Foi só por um segundo, quase imperceptível. Eu ajudei antes, respondeu. Não fez diferença. O vento puxou a garota pelo chão. Ela se agarrou ao banco, sentiu os dedos escorregarem, sentiu o som do trem invadir tudo, tão alto que apagou os próprios pensamentos. O relógio fez outro clique. 11h58. Quando o silêncio voltou, a plataforma estava vazia outra vez. No mural, alguém havia colado um novo aviso. Embarque autorizado. Naquela mesma noite, longe dali, um maquinista jurou ter visto passageiros dentro de um trem que não constava em nenhum horário. Pessoas sentadas imóveis, olhando para frente. Entre elas, um homem de casaco escuro, em pé, segurando o corrimão. O trem passou direto. Não parou em estação nenhuma. E na plataforma 2, o relógio continuou andando, paciente, porque faltavam poucos minutos agora. Muito poucos. E quando o ponteiro finalmente alcançar a meia-noite, a estação não vai mais precisar escolher. Ela vai partir. O ponteiro avançou pela última vez sem fazer barulho. 11h59. A estação estava completamente vazia. Nenhum funcionário, nenhum passageiro perdido, nem mesmo o vento. As luzes permaneciam acesas, firmes agora, como se não houvesse mais motivo para piscar. O túnel respirava devagar, satisfeito. O homem do casaco estava em pé no centro da plataforma 2. Pela primeira vez, ele parecia cansado. O relógio fez um clique diferente dos outros. Mais profundo, mais definitivo. O ponteiro encostou no topo. Meia-noite. Por um instante, nada aconteceu. Então o som veio, não do túnel, mas de todos os lugares ao mesmo tempo. Um trem imenso, impossível, atravessando algo que não era trilho nenhum. As paredes vibraram, o chão tremeu, os cartazes se rasgaram sozinhos e voaram como folhas secas. O alto-falante falou uma última vez, agora claro, limpo, quase aliviado. Atenção, passageiros. Embarque final autorizado. As sombras começaram a surgir na plataforma. Uma a uma. Pessoas sem rosto definido, sem peso, sem som. Todas pararam em fila diante do túnel aberto, agora iluminado por uma luz branca demais para ser segura. O homem do casaco respirou fundo. Chegamos, disse, para ninguém em específico. Ele entrou no túnel. O trem passou. Não deixou vento, nem cheiro, nem barulho. Apenas levou tudo o que precisava. Quando o silêncio voltou, a estação já não era a mesma. Na manhã seguinte, a plataforma 2 simplesmente não existia mais. Onde antes havia escadas, bancos e o relógio velho, restava apenas uma parede lisa, como se nunca tivesse havido nada ali. Nenhum registro, nenhuma notícia, nenhuma lembrança clara. Só um espaço vazio que as pessoas evitavam sem saber porquê. O relógio da estação marcava normalmente. Os trens seguiam o horário. Mas às vezes, bem tarde da noite, quando alguém perde o último trem e fica parado olhando os trilhos, sente uma coisa estranha. A certeza absoluta de que, se tivesse chegado um minuto antes, não estaria ali esperando. E em algum lugar fora do mapa, um trem continua rodando sem paradas, carregando uma estação inteira consigo, porque no fim da linha, ninguém mais ficou para trás. A escola ficava no fim de uma rua de terra, atrás de um campo tomado pelo mato alto. Ninguém mais passava por ali, desde que o prédio foi fechado, muitos anos antes, depois de um incêndio mal explicado. Oficialmente, disseram que foi curto-circuito. No bairro, ninguém acreditava nisso. As janelas estavam quebradas, e o portão de ferro vivia entreaberto, rangendo mesmo quando não havia vento. À noite, dava para ver o prédio inteiro mergulhado na escuridão,
exceto por uma sala no segundo andar, onde às vezes surgia uma luz fraca, amarelada, como se alguém tivesse esquecido uma lâmpada acesa. 3 amigos decidiram entrar numa sexta-feira à noite. Não por coragem, mas por curiosidade. Aquela curiosidade que cresce justamente quando todo mundo diz para não ir. Por dentro, o ar era pesado. O cheiro de mofo misturado com algo metálico fazia o estômago embrulhar. Carteiras viradas, quadros riscados com frases antigas, livros espalhados pelo chão como se tivessem sido jogados às pressas. O silêncio era tão grande que qualquer passo parecia alto demais. No corredor principal, eles ouviram o primeiro som. Um sino. Não forte, não distante, perto. O mesmo som que marcava o recreio, tocando uma única vez, depois outra, sempre no mesmo intervalo. O sino da escola, que deveria estar quebrado há décadas. Seguindo o som, chegaram à antiga sala da diretoria. A porta estava fechada. No vidro embaçado, alguém havia escrito com o dedo uma palavra simples. Volta. Antes que pudessem reagir, o sino parou. No lugar dele, começaram passos no andar de cima, lentos, arrastados, como alguém que não tinha pressa, porque sabia que eles não tinham para onde ir. As luzes dos celulares começaram a falhar. Uma delas se apagou completamente. Outra piscava, iluminando o corredor em flashes curtos, mas e em um desses flashes, eles viram. Mas a história não termina aí. Na semana seguinte, um dos 3 amigos começou a agir de forma estranha. Ele dizia que sonhava todas as noites com a escola, sempre a mesma cena. Corredores limpos demais, carteiras alinhadas, alunos sentados em silêncio absoluto, todos com a cabeça baixa. No fundo da sala, alguém escrevia no quadro negro, mas ele nunca conseguia ver o rosto. Só a frase. Não falta ninguém. Durante o dia, ele passou a ouvir o sino mesmo longe dali, no ônibus, em casa, no meio da madrugada. Sempre uma vez, depois outra. Até que certa noite, ele desapareceu. A polícia procurou por dias, mas não encontrou nada, nenhuma pista, nenhuma mensagem. Nada. O caso esfriou rápido demais, como se ninguém quisesse investigar muito a fundo. Um mês depois, moradores juraram ter visto algo diferente na escola abandonada. A luz do segundo andar voltou, mais forte dessa vez. Quem passou perto disse ter visto sombras se movendo dentro das salas, como alunos trocando de lugar. E pela primeira vez em anos, o sino tocou exatamente à meia-noite, repetindo o toque antigo de entrada. No dia seguinte, alguém encontrou algo novo no portão. Um nome riscado no ferro enferrujado. O mesmo do garoto que havia sumido. Desde então, dizem que a escola só aparece aberta para quem já entrou uma vez, ou para quem anda ouvindo o sino sem motivo algum. E que, se você passar pela rua de terra à noite e escutar o toque vindo de dentro, não importa o quanto tente ignorar, a aula já começou. E a escola odeia alunos atrasados. Na noite seguinte ao reaparecimento da luz, o último dos amigos, Mara, o único que nunca voltou à escola, resolveu ir até lá sozinho. Não por coragem, mas porque o sino não parava. Tocava dentro da cabeça dele, sempre 3 vezes, sempre no mesmo intervalo. Ele já não dormia direito, já não distinguia sonho de vigília. A estrada de terra parecia mais longa do que lembrava. A escola surgiu do nada, maior, mais erguida, como se tivesse sido reformada por mãos invisíveis. As janelas estavam abertas. Todas. E o silêncio ali era pesado demais para ser normal. Quando ele empurrou o portão, o sino tocou. 1 vez. 2. 3. A porta principal se abriu sozinha, rangendo devagar. O corredor estava limpo, sem poeira, sem teias, sem sinais de abandono. Nas paredes, quadros antigos mostravam turmas inteiras posando para fotos, e em todas elas, alguns rostos estavam riscados, apagados à força. Ele andou devagar, sentindo o chão frio sob os pés. Das salas vinham sons baixos, cadeiras sendo arrastadas, páginas virando, respirações contidas. Quando olhou pela primeira porta, viu alunos sentados, imóveis, todos encarando o quadro negro.
Nenhum deles se mexeu. Nenhum tinha olhos. No fundo da sala, alguém escrevia com giz. Cada risco fazia um som alto demais. O braço era comprido, fino, e parecia não ter fim. No quadro, a frase ia se formando letra por letra. Quem entra, permanece. Ele recuou, o coração disparado, e correu pelo corredor. As portas começaram a se fechar atrás dele, uma por uma, no ritmo do sino. O ar ficou pesado, difícil de puxar. No final do corredor, havia uma última sala, a que sempre esteve trancada. Agora, estava aberta. Lá dentro, uma carteira vazia o aguardava. Sobre ela, um caderno antigo com o nome dele escrito na capa, em letra infantil. Quando ele tocou no caderno, o sino parou. O silêncio voltou. Na manhã seguinte, moradores passaram pela estrada e viram a escola como sempre. Caída, fechada, morta. Nenhuma luz. Nenhum som. Mas quem conhece a história diz que, se você olhar com atenção para as fotos antigas da cidade, vai notar algo novo nelas. Um aluno a mais. Sempre sentado no fundo. Sempre com o rosto apagado. E às vezes, quando o vento sopra certo à noite, dá para ouvir o sino tocando bem longe, chamando alguém pelo nome. Depois disso, a cidade tentou esquecer. A escola foi oficialmente declarada inexistente nos registros mais recentes. Em mapas novos, o prédio simplesmente não aparecia. Quem perguntava sobre ela recebia respostas vagas, mudavam de assunto rápido demais. Como se falar fosse perigoso. Mas nem todo mundo conseguia esquecer. Algumas crianças começaram a voltar da aula dizendo coisas estranhas. Que sonhavam com uma escola antiga, onde o quadro nunca era apagado. Que uma voz chamava seus nomes quando o professor se virava de costas. Que nos sonhos sempre havia uma carteira vazia esperando por elas. Os pais riam, diziam que era imaginação. Até que um menino, certa manhã, parou no meio da estrada de terra e disse que não podia continuar. Apontou para o nada e falou, com toda a calma do mundo: Maimas, a escola está aberta hoje. Naquela noite, o sino tocou de novo. Um morador mais velho, que vivia isolado, decidiu ir até lá antes que fosse tarde. Ele conhecia a história completa. Era aluno quando o lugar ainda funcionava. Lembrava do dia em que o sino tocou fora de hora. Do professor que nunca mais saiu da sala. Dos alunos que desapareceram aos poucos, um por um, enquanto os cadernos permaneciam nas carteiras. Quando chegou perto do terreno, o ar ficou gelado. A escola estava lá outra vez, inteira, iluminada por dentro. Pelas janelas, dava para ver silhuetas sentadas imóveis. Crianças de épocas diferentes misturadas. Algumas com roupas antigas, outras mais recentes. No quadro negro, uma nova frase. A lista ainda terminou. O velho caiu de joelhos. Ele reconheceu nomes escritos abaixo, em letras pequenas. Amigos. Irmãos. Pessoas da cidade que sumiram ao longo de décadas. No último espaço vazio, um giz descansava, esperando. Na manhã seguinte, a escola sumiu mais uma vez. Mas desde então, ninguém mais atravessa aquela estrada à noite. E quando uma criança diz que ouviu um sino distante, ninguém duvida. Apenas fecham as janelas, apagam as luzes e torcem para que o nome chamado não seja o deles. Porque a escola abandonada não ensina matérias. Ela ensina permanência. E sempre precisa de novos alunos. Com o tempo, até os mais teimosos pararam de discutir se a escola existia ou não. A cidade aprendeu a conviver com o medo silencioso, aquele que ninguém comenta, mas todo mundo respeita. As janelas passaram a ser fechadas mais cedo. Crianças eram chamadas para dentro antes do anoitecer. E, principalmente, ninguém mais ignorava o som de sinos, mesmo quando eles pareciam vir de lugar nenhum. Anos depois, um pesquisador chegou à cidade interessado em histórias locais. Queria provar que tudo não passava de memória coletiva e superstição. Reuniu depoimentos, fotografias antigas, mapas esquecidos. Em um desses mapas achou algo curioso. Um pequeno desenho de escola marcado exatamente onde hoje só havia mato. Ao lado, uma anotação apagada pelo tempo. Fundada para ensinar. Mantida para guardar.
Na última noite antes de ir embora, ele decidiu visitar o local. A estrada de terra surgiu conforme ele avançava, como se sempre tivesse estado ali esperando por ele. O mato se afastava dos trilhos dos pneus, revelando o caminho com facilidade assustadora. Quando o prédio apareceu, inteiro e iluminado, ele não sentiu medo imediato, sentiu uma estranha sensação de reconhecimento. A porta principal estava aberta. Lá dentro, as salas estavam organizadas demais. O quadro negro da primeira sala trazia apenas uma frase simples: última chamada. Ele ouviu o sino. Uma vez, duas, três. Virou para sair, mas a porta já não estava mais lá. No lugar dela, havia apenas uma parede antiga, cheia de fotografias de turmas esquecidas. Em todas, alunos alinhados, professores ao fundo, e um espaço vazio na última fileira, como se alguém ainda fosse ocupar aquele lugar. Na manhã seguinte, moradores encontraram a estrada de terra novamente coberta pelo mato. Nenhum sinal de carro, nenhuma pegada, nada que indicasse movimento recente. Meses depois, durante a reforma da escola nova da cidade, um operário encontrou uma caixa antiga escondida dentro de uma parede. Dentro dela, havia fotos envelhecidas, cadernos, listas de presença de décadas diferentes. Na última página de um dos cadernos, havia apenas uma anotação, escrita com giz pressionado com força demais. Agora a turma está completa. Desde então, ninguém mais ouviu o sino. Mas alguns moradores dizem que isso não é um sinal de paz. É apenas porque, pela primeira vez, a escola abandonada não está esperando por ninguém. Ela está cheia. Se você gosta desse tipo de conteúdo e chegou até aqui, deixa o like para dar uma força, se inscreve no canal para não perder os próximos relatos e compartilha com alguém que também curte histórias que começam como curiosidade e terminam como aviso. Isso ajuda mais do que você imagina e mantém essas narrativas vivas. Também sinta-se à vontade para compartilhar seu relato conosco no e-mail que estará na descrição. Obrigado e até a próxima.